Ok. Então, olha, nosso próximo tópico aí é planejando o endereçamento da sua rede, né? Então, tanto para IPv4 quanto para IPv6, a gente vai ver aí algumas questões aí de boas práticas. E isso aqui, na verdade, vai ser a base para vocês fazerem os exercícios aí no período da tarde, né? Deixa eu só, vamos começar aqui. Primeira coisa que nós temos, vantagens de um bom plano de endereçamento, né? Então, o que acontece? Tem uma série de vantagens em se fazer um bom plano de endereçamento, tanto para o mundo V4 quanto para o mundo V6. Na verdade, é assim, né? Se você já vai construir a casa do zero, é melhor ainda, né? Porque depois que o carro está andando, para você mexer no plano de endereçamento é bem mais complicado, né? Você consegue, por exemplo, fazer sumarização de rotas, toda a sua política de segurança e roteamento, né, vai se basear em como você utilizou os seus blocos, né, como você fez a distribuição dos seus blocos. Também rastreabilidade dos endereços, saber quem é quem, né? Poder crescer de forma saudável ali, né? Poder gerenciar a tua rede de uma forma mais tranquila. Então, tudo isso passa por fazer um bom plano de endereçamento V4 e V6. No caso do V4, eu acho que é importante salientar que, assim, né? Ainda você continua com aquela questão da a gerência da miséria, né? Ou seja, cada bit é importante. Então, você tem que fazer um plano que vai procurar maximizar isso e procurar usar da melhor maneira possível os poucos endereços V4 que você ainda tem, né? Já o V6, como a gente tinha colocado antes, você pode fazer uma política mais... pode se dar mais ao luxo de desperdiçar, né? Devido à grande quantidade. Então, eu posso, por exemplo, pular de um em um, eu posso até perder alguns endereços, desde que fique mais fácil para mim a identificação dos endereços. Porque V6 tem muito. Agora, V4, às vezes, você vai ter que pegar os endereços, cada bit conta, né? Cada IP conta, e aí eu não tenho muito o que fazer no contexto da gerência, né? Eu tenho que aproveitar o máximo possível cada IP disponível. Bom, eu já tinha comentado com vocês uma coisa que é sinônimo de tabela de roteamento saudável, é tabela de roteamento pequena, tá? Então, sumarizar é preciso, né? Quando você consegue sumarizar rotas, você poupa memória, né? E poupa ciclos de CPU, né? Poupa processamento da tua caixa, tá? Isso vale para V4 e isso vale para V6. Se bem que com IPv6 ainda a questão é ainda mais urgente, né? Eu faço umas contas de padeiro com relação a essa importância de agregar, que é a seguinte: vamos imaginar aí, se você é dono de um bloco IPv4, né? Vamos imaginar que você é um felizardo aí, que você no tempo das vacas gordas aí, conseguiu adquirir um /20. Se você for bem, se você for bem gastão, né? Se você for por questão de política, tem várias localidades diferentes, você está anunciando um pedaço da tua rede em cada site, né? Se você for desagregar bem, quantos prefixos você consegue criar, quebrando o seu /20 em subblocos até o máximo possível, né? Até o /24, né? A gente sabe que se eu for desagregar, o que eu consigo desagregar com segurança no mundo IPv4, sem correr o risco de ser bloqueado por algum operador, é até o /24, né? /25, coisas mais específicas que /24, geralmente as operadoras bloqueiam. Mas de /20 até /24, quantos prefixos você consegue gerar desagregando esse bloco /20?
Geralmente, quando eu pergunto isso, tem gente que fala que são 16/24. É só isso mesmo? Olha, dito e feito, tá vendo? O pessoal falou 16/24 ali. Mas, na verdade, qual que é a ideia? Se você for desagregar, eu posso ter 31 prefixos aí. E você imagina, eu posso ter 1/20. Eu posso quebrar ele em 2/21. E posso quebrar em 4/22. E posso quebrar em 8/23. E pode ser quebrado em 16/24. Então, se você for somar tudo isso, né, o /21, você vai ter aí 16, 24, 28, 30, 31. Você pode ter até 31 prefixos dentro dessa faixa de /20 até /24. Ou seja, 1 vira 31, o que já é bastante. Agora, faz a mesma conta para mim aí com IPv6, sendo que você tem lá 1/32, você pode quebrar em 2/33, 4/34, até o que seria o /48, que seria o prefixo mais específico. Quantos dão aí? Quem tiver o número exato agora na ponta da língua, está dispensado do restante do curso. Vamos lá. Quantos prefixos são? Milhares e milhares. É mais do que os 2 elevado a 16. Se você for quebrar o 32 em /48, você teria 65.536/48, né? Do seu 32, você faz 65.536/48. Mas aí, se você for somar lá os /33, 34, 35, 36, 40, 47, até você chegar no 48, vai dar mais de 150 mil prefixos. Um único AS daria mais de 150 mil prefixos, fazendo a desagregação aí de 32 a 48, todas as combinações possíveis aqui no meio, entendeu? Então, se sumarizar a rota é uma coisa importante no mundo IPv4, no mundo IPv6 é fundamental. Senão, daqui a alguns anos, a gente vai ter um curso, o NICBR vai me chamar aqui para a gente fazer o curso sobre o estouro da tabela de rotas, né? Olha, pessoal, desagregaram muito, não tem mais hardware que aguente, até o computador quântico abriu o bico aí, a quantidade é muito grande de prefixos, aí vocês têm que sumarizar as rotas aí. Tá, então, sumarizar, que era importante em V4, é fundamental em IPv6 por conta disso, tá? Bom, sem agregação, o que ele está trazendo ali para a gente, né? Imaginemos que eu tenho um roteador que vai anunciar uma rede no mundo externo. Ele tem lá o 2001 DB8, café 1200/56. Eu tenho várias redes /56, redes /24, enfim, eu tenho várias redes picadas que estão atrás de mim. Se eu for publicar todas essas redes, com certeza a tabela de rotas que hoje tem aí quase 900 mil rotas vai ter 2, 3, 10, 100 milhões de rotas aí tranquilamente e não tem hardware que suportaria isso, né? Então, com agregação, o que eu faço? Eu só anuncio o resumo da rota. Ó, tudo que for 2001 DB8, tudo que está atrás, tudo que está dentro desse /32 é meu. Então, vocês podem mandar isso para mim, tá? Sumarizar tem várias vantagens. Se eu mandar tudo desagregado, qualquer coisa que aconteça dentro do meu mundo interno vai estar refletido para o mundo externo, né? Que ele está trazendo aqui, por exemplo, ó, se eu, de maneira fictícia, eu tenho esses /24, eu tenho esses /56, na hora que uma rede dessa sobe ou desce, né? Na hora que as redes do meu cliente estão flapando aqui, ó,
a oscilação dessas rotas eu iria propagar para o mundo da internet também. Todo mundo ia ficar tendo que coloca a rota, tira a rota, coloca a rota, tira a rota. Parece São Paulo na época faz as 4 estações no mesmo dia, né? Chove, faz calor, coloca o casaco, bota casaco, abre o guarda-chuva, tira o guarda-chuva e por aí vai, né? Então, parece a instabilidade toda pior que o clima de São Paulo, né? Enfim, agora, se eu simplesmente divulgar um resumo de rota aqui para frente, não, eu tenho tudo que é 2001 DB8, ou tudo que é 2000 DB8 café, né? Se é café 1.2, se é café 1.2 ou café 3.4, tanto faz, né? O que for 2001 DB8 café, eu propago na rede. Ou tudo que for um 920, né? Um 9200, enfim. Sumarizar me permite que as oscilações aqui, né? As alterações de roteamento do meu mundo interno, dos meus clientes, não fiquem afetando a internet, né? A rota de resumo está fixa, eu continuo sendo dono de todo o bloco agregado. Quando alguém na internet quiser chegar em 2001 DB8 Café 1200, ele vai mandar para o roteador de borda, o roteador de borda vai encaminhar para dentro. Então, mandar o resumo sempre é a melhor opção, né? Moral da história. E isso vai fazer com que o tempo de convergência também seja mais rápido. Eu falei para vocês que o BGP ele é um protocolo que foi feito para carregar uma quantidade muito grande de rotas, né? Isso é verdade, mas ele é um protocolo lento. Cada mudança pode demorar aí de 10 a 20 minutos para que a internet toda aprenda a mudança. Então, você ter uns anúncios instáveis aí, né? De ficar subindo e descendo o tempo todo, vai causar instabilidade, vai demorar para eu ficar aprendendo, reaprendendo essas redes, né? Alguns AS, inclusive, algumas operadoras ainda têm políticas de dampening, né? O que é o tal do dampening, né? Faz penalidade. Olha, o teu AS tá muito instável, tá subindo e descendo rotas o tempo todo aí. A gente vai deixar você fora do ar uns minutos aí para ver se estabiliza essa oscilação. Porque essa oscilação que está rolando dentro do teu AS está prejudicando o restante do mundo internet aí, está prejudicando os meus outros clientes aqui. Então, fica de gancho aí até você resolver o seu problema de instabilidade de rotas aí, tá? Então, divulgar apenas o mais específico também ajuda a manter a estabilidade de todo o backbone da internet e poupar processamento de todos aí. Com rotas agregadas, apenas o barra 20, o barra 32, o V4, o V6, apenas o prefixo específico que eu vou passar para frente, é o ideal, né? Eu já tinha comentado com vocês isso, né? Dizem os especialistas aí que a tabela de rotas, a full route, podia ter a metade do tamanho que tem hoje se todo mundo fizesse a lição de casa. Se todo mundo sumarizasse as rotas, só desagregasse quando necessário mesmo para uma política e tal, a tabela podia ter a metade do tamanho. Se ela tivesse hoje 450, 500 mil rotas, seria melhor para todo mundo, né? Eu demoraria menos tempo para aprender o full route, eu gastaria menos recursos para manter uma tabela full em memória, demoraria menos tempo para consultar essa tabela. Então, seria tudo de bom, né? Tudo de melhor aí. Então, o que acontece? Aí vem a questão da famosa engenharia de tráfego, né? Se eu quero usar a desagregação, você tem, desagregar, em muitos casos, é necessário, é preciso, tá? Especialmente, como eu falei para vocês nos tempos das vacas magras que nós vivemos, que você tem poucos endereços IPs. Se você já é um AS que tem, se você já recebeu blocos IPs do NIC, você não vai conseguir receber um novo bloco, né? Você não pode expandir,
agora somente novos AS e quando aportarem endereços válidos ali no database, quando houver alguma devolução, quando o repositório receber endereços, eles vão ser rateados com quem está na fila de espera. Então, você precisa fazer um uso mais racional dos IPs que você já tem, ainda tem aí, né? E uma das formas é desagregar, né? Eu estou expandindo a minha rede, eu estava só numa cidade, vou estar na cidade vizinha, e eu preciso anunciar uma parte da rede naquela localidade. Então, eu vou desagregar o meu bloco para anunciar um pedaço mais específico lá. Tá? Então, assim, não tem como. As políticas de engenharia de tráfego, você vai ter que desagregar. O que você pode fazer é tentar fazer desagregar o menos possível, desagregar apenas aquilo que é necessário, na verdade, né? Então, o que eu posso fazer? Vamos imaginar que eu sou dono aqui de 1/22. Eu poderia fazer o seguinte, olha, eu sou dono de 1/22, eu posso anunciar o meu /22 nas duas localidades em que eu estou presente. Vou anunciar o meu /22 aqui, vou anunciar o meu /22 aqui. Mas, além disso, eu vou fazer o quê? Eu vou desagregar o primeiro /23. Eu vou anunciar na cidade à esquerda e à direita eu vou anunciar o segundo /23 aqui. Preciso disso mesmo, pessoal? Qual que é a vantagem? Porque, assim, a gente sabe que no roteamento vale sempre apenas aquilo que é mais específico. Então, por exemplo, se eu anunciar aqui o 210.00/23 de um lado e o 210.020/23 do outro lado, o segundo /23 do outro lado, apenas o mais específico é o que vai prevalecer. Então, se alguém da internet quiser acessar a primeira metade de endereços, ele vai vir por aqui, pelo link da esquerda. Se alguém da internet quiser alcançar a segunda metade dos endereços, vem pelo link da direita. Por que eu teria que anunciar também o menos específico se ele não vai ser usado agora? Por que eu teria que anunciar, além do mais específico, anunciar o meu bloco todo também pelos dois links? Redundância. Perfeito. Então, a ideia aí é ter redundância. Por quê? Se qualquer um desses lados morrerem, né? Então, assumindo aqui, por exemplo, se esse enlace morrer. Então, esse anúncio do primeiro /23 não existe mais. Quem gerava tráfego destinado para o segundo /23 continua usando o anúncio específico. Agora, quem estava tentando acessar as redes do primeiro /23 não tem o anúncio mais específico, mas tem o menos específico, porque o primeiro /23 está contido dentro do /22 geral. Então, esse pessoal começa a utilizar, o pessoal que usava a rota mais específica do primeiro /23 vai migrar para o segundo link, graças a esse anúncio menos específico que vai passar a ser usado. Se por um acaso o link voltar, né, aí a distribuição de carga volta a ocorrer novamente. Se o primeiro lado morrer, se o segundo lado morrer e o primeiro está de pé, todo mundo comuta para o primeiro link. Então, para fazer essa distribuição de carga, que é útil você fazer esse tipo de distribuição, né? Fazendo a distribuição da carga propriamente dita. Lembrando, né? Deixa eu colocar aqui de volta na ferramenta de texto. Lembrando aí o seguinte, uma coisa que eu também já comentei com vocês. Eu tenho que ter certeza, e isso aqui vai ser comentado também nos slides mais à frente aí, tá? Eu tenho que ter certeza
que os blocos todos estão sendo utilizados, que não adianta nada. Eu tenho lá o 210.00/22. Quebrei em dois blocos. Quebrei no 210.00/23 e no 210.20/23. Só que se eu coloquei todo mundo, eu estou usando o bloco de forma sequencial, né? Cadê? Acho que eu tenho que voltar para lá. Então, assim, se eu estou usando de forma sequencial, ou seja, eu estou coloquei todo mundo no primeiro bloco, não coloquei ninguém ou quase ninguém no segundo. De todo jeito, é só o primeiro bloco que vai ser usado. Quando alguém, eu estou fazendo um anúncio de uma coisa que não existe ainda, então todo mundo vai continuar usando por um lado. Se cair ali, eu posso ter inclusive o problema, se não tiver ninguém usando do segundo lado, a distribuição de carga não vai funcionar. Para que isso aqui funcione, na hora de você fazer a alocação dos clientes, você precisa ocupar todos os blocos agregados, né? Tentar fazer uma distribuição. E aí eu falo que é distribuição de carga mesmo, porque balanceamento é uma palavra muito forte, né? Balanceamento dá a entender que os dois blocos estão igualmente ocupados e que vão ser usados também igualitariamente da mesma forma. Ocupar os dois blocos de forma igualitária é até mais fácil, né? Se eu tenho 100 clientes, coloquei 50 em cada bloco. Até aí tudo bem. Mas ninguém garante que os clientes do bloco 1 vão usar menos ou mais do que o bloco 2, né? Eu não tenho como verificar isso, né? O BGP sozinho ali, né? As políticas padrão ali, eu só faço a distribuição por prefixo e não, por exemplo, pela banda que esses endereços estão ocupando. Então, eu distribuo a carga. Eu posso garantir que, ó, se eu tenho 100 clientes, coloquei 50 em cada bloco, eu sei que os dois blocos estão sendo ocupados. Agora, se está sendo ocupado mais ou menos, aí depende do perfil de quem está lá dentro, né? Quem está por trás desses endereços aí. Isso é mais difícil de distribuir, de balancear, né? Só com BGP muitas vezes não dá, né? O pessoal casa ferramentas mais inteligentes, casa com NetFlow, com outras ferramentas para análise de tráfego, inclusive para você ter essa visibilidade. Mas o BGP sozinho mesmo, você só distribui os blocos conforme for mais conveniente aí. Existem empresas aí que periodicamente fazem reportes de como é que está a situação, né, da distribuição de blocos. O que a gente vê é que tem muita gente que desagrega, tá? E desagrega muito. Até muito mais do que o que deveria ser, né? A gente falou, a desagregação é necessária, mas quando ele ultrapassa um nível muito alto, você começa a imaginar 90 e poucos % de desagregação. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa, o cara, ele fez... ele está repassando blocos desagregados que não deveria, né? Então, assim, nesses sites a gente tem lá o Hall da Vergonha, né? Que mostra lá algumas situações. Acho que a gente pode pegar, deixa eu ver se eu pego aqui, consegue visitar um desses sites, para a gente poder enxergar um pouco da vergonha alheia ali, né? O CIDR-report.org, né? CIDR-report.org. Deixa eu ver se eu compartilho a minha tela com vocês aqui.
Deixa eu partilhar o meu ecrã com vocês aqui. E aí, o que acontece? O que eu estou mostrando para vocês aqui é o site do CIDR, né? Então, você tem, por exemplo, vira e mexe, ele mostra ali estatísticas. Aqui ele está mostrando o crescimento gigantesco da tabela de rotas, né? A tabela de rotas continua a crescer, a tabela do V4, né? Mesmo com a questão do final dos endereços, porque agora o pessoal, o cobertor, só tem o cobertor está pequeno, tem que cortar o cobertor em pedaços para atender todo mundo, né? Deixa eu ver se ele tem aqui no mundo V4, conseguir ver essa questão dos blocos. Eu lembro que tinha um local aqui onde você conseguia ver esse MPV4. Tá, então aqui tem, por exemplo, isso aqui é da nossa região do LACNIC, né, América Latina e Caribe. Esses relatórios são atualizados o tempo todo, né? Então, você consegue ver os anúncios que são feitos. Por exemplo, quantos anúncios /24 você tem aqui? Ele não está fazendo filtro. Tudo bem. Não, aqui são só os blocos gerais, são só os blocos primários. Se eu acho onde tinha. Porque, na verdade, o que acontece? O que ele mostra é que tem muita gente aí que ainda propaga, né? Então, vamos imaginar, a gente tinha falado assim, o /24 seria, por boa prática, o prefixo mais específico que você deveria anunciar. Mas tem gente que anuncia /25, de vez em quando foge alguma coisa, vem aqui, alguém publicou um /28. Então, é assim, geralmente você tem aí, apesar de não ser o ideal, né, tem a gente que acaba fazendo esse tipo de coisa, né, de desagregar. Às vezes é até por uma necessidade, né, porque você imagina o seguinte, né, imagine que você tenha, por exemplo, você é uma empresa que recebeu apenas um /48 V6. E você quer fazer distribuição de carga, né? Então, eu falei para vocês ali, olha, IPv6, o ideal seria o quê? Você vai fazer de /32 até /48. Esse é o ideal para você fazer de 32 a 48, é o ideal. Mas se você tem um 48, se você for fazer a distribuição do teu 48, tem que quebrar ele em 2,49, né? Das duas, ou você vai ter que quebrar em 2,49 e ver se a sua operadora vai aceitar, ou então você deveria usar isso aí como um argumento para pedir pelo NIC, né, entrar lá, fazer o pedido de 1/47. Olha, eu preciso fazer a distribuição de carga e eu preciso jogar um 48, eu preciso jogar um 48 de cada lado, e eu só tenho um 48. E se eu quebrar o meu 48 em 2,49, a minha operadora não quer trabalhar com esse mais específico, ou então lá na frente alguém está bloqueando o meu 49, eu preciso de mais um 48 para poder fazer distribuição de carga. Então, tem algumas situações. A mesma coisa o /24, né? Se você só tem um /24, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, se você for distribuir em duas localidades, vai ter que ter 2 /25. Né? Ou então, se você não tem
um outro, se você só tem um /24, esse eu tenho certeza que você não vai ter um, um outro /24, porque não tem mais endereços, né? Aí você vai ter que fazer de outra forma, desagregar, não vai ter que fazer, por exemplo, prepende, né? Vai anunciar um /24 aqui, outro /24, o mesmo /24 com prepende para ser segundo caminho, mas você não vai conseguir mais quebrar os endereços, né? Mas fora a ideia de, fora essa parte de o pessoal ter que segmentar, né? Desagregar, porque é útil, é importante, a grande verdade é que tem muita gente que desagrega sem precisar, né? E isso é o que faz com que a tabela ainda cresça e muitas vezes, como a gente falou, ter um tamanho maior do que ela poderia ter. Depois você pode, vai estar, os slides estão disponíveis aí no sala de aula, né? Depois vocês peguem e dão uma olhada com calma aí no hall da vergonha, vê aí. Quem sabe você encontre o seu AS aí, não fale para ninguém, né? E o seu AS está por aí desagregando mais do que ele deveria desagregar. Bom, então, o que ele coloca para a gente é o seguinte, eu tenho, no mundo V4, eu tenho uma quantidade limitada ali, né? Tenho apenas 2 elevado a 32 endereços. Geralmente o provedor recebe uma pequena parte, tem que trabalhar com blocos bem pequenos, né? Eu tenho que priorizar no mundo V4 a economia, porque eu tenho poucos endereços para trabalhar, não posso me dar o luxo de desperdiçar nenhum endereço. Já no mundo IPv6, eu tenho uma quantidade grande de endereços que eu posso estar trabalhando, né? 2 elevado a 128, no universo de IPv6 é muito grande. Os 2 elevado a 32, só para mim, né? Cada provedor, né, recebe um /32, recebe 32 bits só para si, para fazer o seu universo interno. Então, eu tenho endereços muito abundantes ali. Eu posso me dar o luxo, por exemplo, de não priorizar a economia, priorizar a gerência. Então, se eu quiser colocar final 1, 2, 3 e desperdiçar endereços, eu posso. Coisa que eu não consigo, né? No mundo V6 não tem jeito. No mundo V6, eu vou ter que priorizar. No mundo V6, eu posso priorizar a gerência. No mundo V4, tem que priorizar a economia. Cada endereço conta. E eu preciso usar da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, você tem um /20 para desagrupar. Como é que você poderia fazer? Como é que você poderia dividir os blocos, né? Qual a necessidade de cada cliente? Como é que você faria para atender os diferentes filtros, né? Então, existem algumas propostas, algumas formas para você poder trabalhar com os endereços. A primeira forma racional de você trabalhar com isso é assim, ó, tem até uma RFC que fala, né? Você deveria olhar o que você tem, dividir na metade, depois pegar metade da metade, por aí vai. A pior coisa que tem é você, por exemplo, pegar do jeito que está aqui, deixar tudo, você coloniza só o litoral aqui, né? Você coloniza só o litoral do seu bloco e deixa essa imensidão de endereços sem uso, né? E aí, o que pode acontecer, né? Você tem lá um /20. Vamos colocar nome aos bois, né? Se você tem um /20, você poderia ter aí o endereço, sei lá, se fosse um 200.000/20, isso aqui seria 255 dá 16, mais 4, né? 255, 240. É isso que dá um /20. Aí, você poderia fazer o quê? Isso daqui tem uma quantidade grande de endereços, né? Ele vai aí até
ele vai aí até o de 200.0.0.0. Está variando em qual octeto? No terceiro octeto aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, está variando de 16 em 16. 240 varia de 16 em 16. Uma fórmula fácil de fazer isso, pega 256, que é a quantidade de combinações que você tem no octeto, né? 256 menos 240. Eu sei que isso aqui varia de 16 em 16. Então, de 0 a 15, né? No terceiro octeto, de 0 a 15 eu tenho 16. Então, isso aqui vai até 200, perdão, de 200.0.15.255. Aí, o que o cabra pode pensar? Bom, beleza, eu sou dono aí de 200, do 00 até o 015, tudo é meu. Eu tenho 5 localidades para atender. O que o cara vai fazer? Ah, beleza, eu tenho 5 localidades, então eu vou pegar a minha primeira localidade, ó. A minha localidade 1 vai ser a 200.01. 010/24 é a minha primeira localidade. A minha próxima localidade vai ser a 200.002. A minha próxima localidade vai ser a 200.03. A 4 e a 5, para 5 localidades aí. 200.040 e a 200.050. Atende. Mas aí você também só colonizou o litoral que eu estou comentando com vocês ali. Porque tudo bem, então você tem o cliente é o 01, 02, 03, 04 e 05. Ficou jóia na administração, você sabe que cada localidade de 1 a 5 é 1/24, mas deixa eu ver com vocês, se vocês veem algum problema nisso, por que isso aqui não é legal de você fazer dessa forma sequencial? Não ficou bonito, organizado? Eu tenho de 0 a 15, o 00 eu vou deixar para minha infra local, né? Para a minha rede interna, e o de 01 até 05 atende os 5 clientes. Só que, para balancear, se um cliente crescer, né? Exatamente, pessoal, exatamente esse é o problema. Se algum cliente for crescer mais do que isso, por exemplo, se o cliente 1 cresceu, eu tenho que dar para ele o 06. Então, a primeira localidade vai ter a rede 01 e a rede 06, que está longe, e eu não consigo mais sumarizar. O cliente 2 cresceu também, agora eu vou ter que dar, além do 02, ele vai ter que ter o 07. Não tem nada a ver um bloco com o outro, ficar com um bloco desagregado. Isso vai fazer crescer o tamanho da minha tabela de rotas, tá? Então, isso daqui, a ideia de colonizar apenas o litoral é ruim a longo prazo. Então, o que você teria que fazer? Um algoritmo que é legal, você tem isso você pode fazer assim, eu vou dividir isso na metade, só que eu vou dividir com a ferramenta correta. Eu vou dividir isso na metade. Depois eu vou fazer o quê? São 5 blocos. Eu vou dividir na metade da metade, na metade da metade. Aí eu já tenho 4 blocos. Aí eu posso dividir novamente na metade. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colonizando ali, né? Então eu vou distribuindo o pessoal de forma que eu tenho todo o bloco ocupado em determinadas regiões. Se eu for anunciar metade por um lado, metade por outro, eu já sei que pelo menos esse link está ocupado, né? Então, seria mais ou menos assim, de 0, aquele exemplo que eu fiz lá do 240, né, que são 16 combinações. Como é que eu poderia dividir isso na metade? Eu poderia ter feito algo assim. Deixa eu mudar a ferramenta aqui. Ó. Poderia ter pego aqui. Eu vou pegar o meu 200, 0, 0,
0. Vou dividir na metade. A metade disso é o 200,08, né? Metade é o 200,080. E aí eu vou dividir, então, o primeiro, segundo, terceiro. A metade de 0, entre 0 e 8 é 4. Então, vai ser o 200,04. E aqui eu vou ocupar... Tá, eu tenho de 4 em 4, né? 8 mais 4 é 12. Então, eu estou vendo 200,012. Então, o que acontece? Eu já tenho quatro elementos, mas é 5. Então o que eu vou fazer? Eu posso quebrar e criar o 200,02 aqui no meio, entre eles, né? O 200,020. E aí fica mais tranquilo para mim, né? Porque olha só, se o cliente 1 que tivesse começado no 200,00 quiser, eu ainda posso dar o 01 para ele, né? Então, o 00 e o 01 pode ficar na mesma localidade. E aí, em vez de ser 2,24, eu posso sumarizar isso para um único /23. Esse 20 também, eu dei para ele o 20/24. Mas eles estão dentro do 20/23. O 20 e o 30 estão dentro do bloco. Então, assim, eu posso dar um bloco inicial e eu já deixei reservado. Se ele for dobrar de tamanho, eu tenho espaço ainda para atender, né? Essa é a ideia, então, dividir na metade, deixar reserva para futuro. É o que o Nick faz hoje, né, com os provedores, por exemplo, no caso do V6, né? No V6 dá para fazer isso, que tem muito endereço. Não sei se vocês sabem, né, mas quando o provedor aí recebe, isso no caso do V6, né? Quando o provedor recebe, por exemplo, aí um /32 IPv6, na verdade, o que ele reservou aí, vocês têm um /30 reservado de IPv6 no NIC. Então, se algum dia a rede de vocês, o /32, não der mais conta, o NIC consegue te dar o próximo /32. Aí você juntando esses dois /32, você vai ter um /31 IPv6. Se a sua rede continuar a crescer, né? Acho que você já não vai conseguir chegar, mas aí quem trabalha no provedor, você já passou para os seus filhos, os seus netos, já herdaram o provedor, tipo, o bloco que vovô pegou não dá mais, a gente precisa de mais. É tipo, o pai recebeu o 32, o filho teve necessidade do 31, e o próximo /31 é só na próxima geração, né? Aí o cara vai lá, o Nick ainda pode te dar ainda 4 /32. Eu tenho 4 /32 alocados dentro do /30, tá? Então, como eu tenho espaço, né? Então, o Nick consegue ter fazer, entre aspas, esse desperdício, né? Você, na verdade, recebeu um /32 que pode crescer até um /30. Então, e o ideal seria você ver, né, se você vai distribuir entre os vários clientes, né, até quanto, né, o seu cliente pode crescer efetivamente, né? E aí seria uma boa prática de verificar. Por exemplo, lá, vocês viram que a gente dividido em 4 blocos grandes, o primeiro bloco ficou menor, né? Porque eu dividi na metade da metade de novo. Quem vai ficar em cada bloco? Por exemplo, se fosse várias cidades, fosse lá São Paulo, Aracaju, Porto Alegre, Macapá, provavelmente ia deixar São Paulo, Rio de Janeiro, nos blocos que tem maior crescimento, né? Não no bloco dividido daquele. No bloco dividido, podia colocar, sei lá, uma cidade menor, né? Que eu sei que não vai crescer tanto, né? Essa é a ideia. Então, vai na questão do bom senso também, na hora de estar fazendo a divisão dos blocos aí, tá? Alguém colocou... Isso, Luiz, conforme você vai jogando a máscara para frente, você vai
tornando as redes mais específicas. Você vai desagregando. Conforme você puxa a máscara para a esquerda, você vai juntando, né? Não sei se tudo... É a mesma coisa que acontece, por exemplo, né? Se a gente for pegar no mundo V4, né? Então, você tem o /20, ele é composto de 2/21. Então, por exemplo, se você pegar 200.000/20, isso aqui ele vai de 200.000 até 200.015.255. Se você for pegar e dividir, então, vou puxar a máscara para frente. Eu vou puxar a máscara para a /21. Se eu for quebrar em /21, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 200.000/21, que vai do 200.000 até 200.07255. E aí, e aí também está composto ali dentro, né? O 200, aí vai ser o 80, né? O 80/21, e ele vai começar no 200, começar onde parou o outro, né? 200.080 até o 200.015.255, 15, né? 200.015.255. Ou seja, é por isso que a gente fala, por exemplo, aqui que o /20 contém os dois /21. Se você for ver, o /20 está indo de 00 até 15.255, 16 combinações. Cada /21 tem 8. Só que os dois /21 estão contidos dentro desse /20. A mesma coisa eu tenho se eu for abrir o bloco, né? Se eu for fazer o mesmo esquema do 32, do IPv6, né? Se eu pegar, por exemplo, um 2001 DB8, pegar um 2001 DB8 2.2 /32. Na verdade, o que é isso, né? Se você for ver, ele vai lá de 2001 DB8, tudo zero, até 2001 DB8, tudo F. 2001 DB8, tudo F, tudo ligado, né? Especificamente ali. Na verdade, até o fim, né? Eu vou ter vários blocos aí. Quando eu divido em 2/33, como apareceu no material lá, o que acontece? Eu tenho o primeiro 2001 DB8 2.2 /33, ele vai do 2001 DB8 do zero até 2001 DB8 7 FFF FFFF, F1000, F100 e FNTF, vai encher de F até o final ali, né? E aí a segunda metade, o segundo /33, né, que é o 2001 DB8, como eu falei, não faz diferença de maiúsculo e minúsculo, que seria o 8000, né? 2 pontos /33, ele vai aí do 2001 DB8 do 7 FFF, tudo F ali, né? 7 FFF até o 2001 DB8
tudo F, né? F1000, F100, F realmente encher de F aí até o final. Então, na verdade, é isso. Quando eu puxo a máscara para a direita, né? Então, aqui era tudo de 0 a F. Quando eu puxei o bit, né? Peguei um bit à direita, o que eu fiz? Eu quebrei aqui de 0 a 7 e de 8 a F. Aliás, minto, né? Então, fiz uma coisinha errada aqui, né? 2000 até o 7, isso aqui começou no 8, né? Começou no 8. 8000 até FF, tudo F ali, né? De tudo 0 até 7FFF, de 8 até o final. E eu só consigo fazer isso realmente se os endereços são contínuos, né? Como a Priscila estava colocando lá. Então dá para juntar se os endereços forem sequenciais. Por isso que é importante você deixar os espaços. Bom, o que acontece ali? Deixa eu pegar aqui, vamos só tocar o barco ali. Então, é importante, né? É importante que a gente faça um plano de endereçamento que consiga prever o crescimento, evitar o desperdício e também evitar a desagregação. Se eu der um bloco menor do que o cara vai usar, eu vou ter eu vou ter que dar um outro bloco lá na frente, não vou conseguir juntar, os endereços vão ficar desagregados, vai aumentar a quantidade de rotas aí. Então, uma distribuição homogênea, pegar esse esquema de dividir a metade, povoar não só o litoral, mas toda a área interna do bloco, né? É fundamental, até quando você fizer as suas políticas, dizer que metade vai ser anunciado por um lado, metade pelo outro, pelo menos você sabe que a metade dos endereços está ocupada, né? Os endereços foram atribuídos aí. O que você vai levar em consideração na hora de estar fazendo o seu plano de endereço? Considere quantos upstreams você terá, quantas operadoras ou quem vai te dar trânsito para o mundo externo? Você tem lá duas operadoras e o PTT, uma operadora e o PTT. Por onde que você sai para a internet, né? Como que você quer fazer o balanceamento desse tráfego? Como é que você quer fazer? Como que os seus clientes vão expandir? Né? São algumas coisas que você tem que levar em conta para que você consiga fazer o seu plano de endereços ali, como é que você quer crescer, né? Então, por exemplo, né? Você tem ali, vamos imaginar que você tem essa história de quantos upstreams você quer e como é que você vai estar lidando com isso. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um /22, tá? Então, vamos imaginar assim, eu tenho um /22. Só que aí, ó, eu tenho 3 upstreams, seria ali, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho o ISP1, ISP2 e ISP3. O que eu vou fazer? Eu quero... Na verdade, vamos fazer assim, eu tenho 4 saídas, eu vou ter 4 upstreams. Eu vou ter o ISP1, ISP2, ISP3 e vou ter o PTT também. O PTT, eu vou sair para a internet via PTT também. Né? Aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma distribuição da seguinte forma, né? Eu achei... Como é que vai ser a minha distribuição? Preferencialmente... tudo vai pelo PTT. Então, eu tenho que anunciar o mais específico. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar o meu /22, eu poderia anunciar 4 /24. Poderia fazer, por exemplo, vou anunciar 4 /24, porque assim, o mais específico é o /24. E como é que eu vou fazer o balanceamento com os ISPs? 50% do tráfego
deve entrar pelo link, pelo SPI1. Ou melhor, 50%, bem do tráfego, né? Mas das redes, né? Não consigo fazer o balanceamento do tráfego, só das redes. 50% das redes devem entrar pelo SPI1. 25% devem entrar pelo SPI2 e mais 25% pelo SPI3. Como é que você consegue pensar nisso? A gente está falando que, no caso do PTT, eu vou anunciar os barra 24. Como é que você vai fazer esse balanceamento de carga aqui, que você vai estar jogando aí 50% pelo SPI1 e o resto, os outros 50% dividido? Os outros 50% vão ser divididos, na verdade, entre esses dois caras, né? Como é que você faria os anúncios? Ver que o pessoal, como é que os conselheiros vão fazer aí? Barra 23, barra 24. SPI1 barra 23, SPI2 barra 24. Isso. Então, na verdade, aqui, ó, os caras estão fazendo o seguinte ali, ó, estamos sugerindo que a gente faça que, na verdade, já está falando para colocar num slide em branco, mas eu não tenho como acrescentar slides aqui, essa é a grande questão. Não tenho como colocar um slide em branco na apresentação. Deixa eu pegar... O que vai acontecer ali? Deixa eu abrir aqui. Na verdade, você pode fazer o seguinte, realmente, ó, no SPI1, eu poderia anunciar, eu posso anunciar o barra 22 todo, aí eu vou anunciar também o primeiro barra 23. No SPI2, eu vou fazer no SPI2. No SPI2, eu podia anunciar o segundo 23 e o primeiro desculpa, o terceiro 24. Então, anunciei aqui e no SPI3. No SPI3, eu vou anunciar o quê? Eu poderia anunciar, por exemplo, o segundo barra 23 e o quarto barra 24. Na verdade, para tornar isso mais redundante, mais interessante também, podia fazer o seguinte. Anuncio barra 22, o primeiro 23. Aqui é o segundo barra 23, terceiro 24, quarto 24. Podia anunciar também aqui o barra 22. Nesses caras também aqui, ó. Podia anunciar o barra 22, o segundo 23 e o terceiro 24. E aqui, podia ter anunciado o quê? Vou pensar nas questões de redundância. O pessoal colocou, podia ter anunciado o barra 22, o segundo barra 23 e o quarto barra 24.
Ok, pessoal? Vocês entendem o que eu estou fazendo aqui? Ó? Por que eu fiz esses anúncios todos desagregados? Se a gente for parar para pensar na questão da distribuição de carga. Porque é o seguinte, eu estou anunciando o barra 22 para as 3 operadoras, concorda? Então, vamos imaginar o seguinte, como é que o tráfego vai? A regra do roteamento é sempre o quê? A regra do roteamento é sempre usar o prefixo mais específico. Quando os 3 links estiverem de pé, eu faço anúncio dos blocos, o pessoal vem o tráfego de entrada para onde eu tinha anunciado, né? Então, o que vai fazer? Vai ser usado o mais específico. Tudo que está no primeiro barra 23 vem pelo ISP1. O que tiver no segundo barra 23 vai ser dividido, né? O mais específico do terceiro 24 entra pelo ISP2 e o quarto 24 entra pelo ISP3. Vamos colocar algumas suposições aí. Perdi o link do ISP1. O que vai acontecer? O link do ISP1 morreu, escafedeu-se, não tem mais link do ISP1. Como que o tráfego do ISP1 vai ser jogado? O que vai acontecer? Agora, ele vai ser jogado para os ISP2 e 3, né? Tanto o ISP, na verdade, um deles, né? Ou o ISP2 ou o ISP3 vão assumir, porque eles também têm o barra 22. No barra 22 do ISP2, provavelmente, né? Legal. Se por acaso morrer o link do ISP2, o ISP2 morreu, o que estava sendo mais específico aqui, né? O que estava sendo mais específico aqui era o terceiro barra 24. O terceiro barra 24 pertence ao segundo barra 23. Aqui eu só estou anunciando o primeiro barra 23. Então, eu tenho certeza absoluta que o ISP1 não vai herdar nada do ISP2. Porque agora, o que é menos específico, né? Já que não existe mais o anúncio do terceiro barra 24, mas existe o anúncio do barra 23 inteiro no ISP3. Então, eu tenho certeza que se o ISP2 morrer, o tráfego do 2 migra para o 3. E se acontecer o contrário, se quem morrer for o 3, o tráfego do 3 vai migrar para o 2. Tá? Então, essa ideia de fazer os anúncios, isso aqui seria um exemplo em que eu poderia, né, trabalhar com a distribuição, seria uma forma interessante de trabalhar com a distribuição dos prefixos aí. Então, Gabriel, a ideia do outro lado, aí tem que trabalhar com a questão da entrada e da saída, isso já é uma outra coisa. Quando a gente for falar do BGP, a gente vai entrar mais nos assuntos para evitar a simetria, né? Mas, por enquanto, eu queria só o exemplo da questão dos anúncios, né? Como é que eu posso trabalhar com anúncios mais específicos, né? Para controlar o que vai entrar, por exemplo, por cada um dos links, tá? Por enquanto, eu quero mais que o pessoal entenda que a ideia de anunciar o mais específico, né? É uma das formas aí de eu estar trabalhando com bloco, né? É uma das razões aí para eu poder estar fazendo desagregação, fazer minha política de entrada, né? Política, na verdade, é o meu ASIN, na verdade, eu estou aprendendo o prefixo e estou saindo pelo link, né? O fluxo de dados é saindo, eu estou aprendendo os prefixos e conseguir fazer uma distribuição de carga com isso. Deixa eu ver aqui. Opa, o que rolou agora aqui? Beleza. Então, assim, como que você quer fazer o balanceamento de carga, o quanto os teus clientes podem crescer no futuro, tudo isso vai influenciar a política que você vai criar, né?
Então, você teria que fazer uma distribuição hierárquica, né? Você pode distribuir assim, algumas categorias diferentes, né? E aí você tem formas de estar trabalhando, né? Usando os bits mais significativos para divisão principal e divisão secundária, né? Então, o que acontece? Você pode estar assumindo pelo menos 2 níveis de divisão diferentes. Por exemplo, as localidades e os clientes em cada localidade. Ou, de repente, dentro da localidade, tipos de rede, ou tipos de cliente. Cliente corporativo, cliente doméstico, por exemplo. Então, você vai ter níveis diferentes para poder estar trabalhando com isso. Algumas formas que você pode, algumas sugestões de que você pode estar usando para estar fazendo as divisões. Pode ter uma divisão geográfica, né? Dividir por cidade, por bairro, por departamento. Então, assim, a distribuição por espaço físico, né? Que é a distribuição geográfica, é bastante usada e fácil de entender. Você pode fazer uma divisão topológica, né? Pela organização da rede ali, ou uma distribuição funcional, a rede onde estão os firewalls, os serviços. Você pode levar qualquer um desses itens para fazer as divisões. Algumas coisas interessantes aí com relação a V6, né? No mundo V6, você não pensa mais em endereço, você pensa em redes. Você tem que dar redes/64. Nem maior, nem menor, né? Se você quiser que os hosts aprendam endereços automaticamente, você pode dar um /64 para ele. E aí, a autoconfiguração, a geração automática dos endereços pode ser feita aí. Tá? Os endereços, antes, eles eram um recurso escasso. No mundo V6, agora você tem muitos endereços. Os endereços V6 são muito abundantes aí. Tem muito endereço V6. Então, algumas coisas que ele está colocando ali para a gente. Por exemplo, ó, V4, evitar desperdício, usar os endereços ao máximo. Separar um bloco para cada região, cada POP, cada infraestrutura. Separa um bloco para loopback, separa um bloco para os links ponto a ponto, né? Link ponto a ponto pode ser /31, tem alguns roteadores que já suportam, não precisa deixar um /30, né? Não tem endereço de rede broadcast, pode aproveitar os 2 endereços, isso vai economizar 50% dos endereços, né? Fazendo link ponto a ponto no mundo V4. E tentar deixar os tamanhos da forma mais coerente, da forma melhor possível. É difícil, né, no mundo V4 fazer os cálculos, porque você tem poucos endereços possíveis. No mundo V6, não, né? No mundo V6, você pode ter um /48 para cada região, e fica mais fácil de você poder estar trabalhando com os endereços. No caso aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, um provedor ele vai receber no mínimo um /48. Ele pode receber até maior se justificar o porquê, mas ele recebe um /32 V6. Quais são as sugestões que você vai ter ali, né? Você tem ali, por exemplo, /48 para empresa. Se você tem um cliente corporativo, entregue um /48 para ele. Se você tem cliente usuário móvel, né, você entregue um /64. Tá? Tipo um telefone, um smartphone. Você sabe que é um único aparelho, um único dispositivo. Você entrega um /64 para ele. Cliente doméstico varia muito, né? Tem lugares no mundo afora aí que sugerem que você entregue um /48 mesmo para cliente doméstico, tá? Geralmente o NIC sugere alguma coisa menor, né? Tipo um /56, né? Assim, /64 é somente se você tem certeza, absoluta certeza que é só uma máquina e uma única máquina. Se você vai entregar endereço na casa do cliente, o cliente pode ter mais de um computador. Então, o ideal seria entregar pelo menos um /56. Dentro de um /56, ele poderia ter pelo menos aí 2 elevado à oitava, né? Dentro de um /56, ele poderia ter aí 200,
256 redes /64 internas. Se ele tem um /64, ele consegue fazer subredes, ele consegue fazer uso do stateless, da autoconfiguração, em cada um dos /64 que ele possui. Então, a questão da gerência, abrir mão da gerência da miséria, né? A gerência da abundância. Então, poderia ter vários /64 para serem entregues para o cliente doméstico. O cliente doméstico poderia ter várias redinhas, redes internas dentro da estrutura dele, né? Essa é a ideia. O que acontece ali? Já com a questão dos endereços V4, né? Por exemplo, eu tenho um /22. Vamos imaginar que eu tenho alguma coisa pequena, né? Vocês vão ter um plano de endereço que vocês vão estar trabalhando, mais ou menos dentro dessa estrutura. Nós temos lá um /22 destinado para cliente corporativo, um /27 para cada um deles, são 32 clientes possíveis. Quais as alternativas? Vamos abrir no binário. Vamos abrir uma telinha e brincar para ver como é que isso daqui seria a divisão disso no V4, né? As coisas são bem mais apertadas aqui. Gustavo está perguntando, se eu entregar um /60 para o CPS, poderia. O CPS tinha que suportar 6PS, tinha que suportar DHCP PD, né? Prefix Delegation. Aí você poderia entregar um /60 e ele ia internamente repassar /64, né? Se o CPS suportar um DHCP PD, um prefixo delegation, poderia fazer isso. Vamos pegar o exemplo aqui do mundo V4. Ele está dizendo, eu tenho um /22 para o meu mundo corporativo. E eu vou dar um /27 para cada um dele. E aí você tem 32 clientes corporativos aí que eu vou estar pegando. Como é que seria dentro desse mundo? Como é que eu vou alocar isso para os meus clientes? Então, na verdade, assim, eu tenho um /22. Eu estou sendo bonzinho ainda por cima, né? Porque se eu for dar... Se eu tenho um /22... e eu vou tentar alocar isso para o pessoal. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, 210.00/22. Eu quero entregar um /27 para cada um deles. Eu tenho 32 clientes corporativos. É isso que ele está trazendo ali para a gente. Como é que eu vou pensar? Se eu pensasse assim, quantos /27 cabem dentro de um /22? Como é que eu faço essa calculeira? Quantos /27 cabem no /22? 27 menos 22, eu sei que eu teria aí 5 bits. Se eu fizer a conta, 2 elevado à quinta dá justamente 32, não é isso? Então, de todo jeito ali, eu vou precisar realmente ali deles, né? Eu vou precisar dos... O /27 é o máximo que eu posso estar entregando para ele. Na verdade, nos tempos das vacas magras que tem hoje, seria até diferente, né? Eu ia entregar um /29 para ele e dizer assim, ó, os IPs estão difíceis aí, né? Eu posso chegar até um /27. Ele pode aumentar para 28 e depois para 27. E eu vou cobrar isso dele, né? Provavelmente depois. Mas se eu pegar o /22 já, se você pegar de /22 para /27, quantos cabem? Eu só tenho 5 bits de diferença, então eu já tenho 32 combinações.
Quais seriam os endereços desses caras que eu poderia enxergar? Eu poderia pegar aqui de 210.00/27 e ele ia variando de quanto em quanto. O /27, na verdade, né? O /27 é uma máscara que eu escrevo assim, né? 8 mais 8 mais 8 dá 24, 224. Então, ele vai variando de 32 em 32 no meu quarto octeto ali, né? Então, vai variando de 32 em 32. Então, o 210.00/24, ele vai... /27, perdão, ele vai ser a minha primeira faixa. Depois eu vou ter lá o 210.032/27 e assim por diante, né? Eu vou fazendo as divisões ali. Na verdade, o que acontece? O /27 em relação ao 22, né? Eu vou preenchendo os valores todos até eu completar. Eu vou indo de 32 em 32 aqui e de 1 em 1 no outro octeto ali, né? Mas, na verdade, eu já vou ter 32 possibilidades ali de /27 dentro de um /22. Deixa eu... O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma alocação sequencial dessas, né? Eu posso ter alocar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O que ele está chamando de rightmost e leftmost, tá? Para a gente poder entender que assim, eu posso fazer que a numeração seja feita da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda. Eu posso pegar a numeração sequencial mesmo, né? Os números, eu poderia fazer da direita para a esquerda. Vamos imaginar, por exemplo, acho que com o V6, que tem mais espaço, fica mais fácil. Porque o problema é que o /22 ali não tem espaço nenhum praticamente, né? A gente esgotou toda a possibilidade de espaço, ter os números certinhos ali. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um endereço, por exemplo, 2001DB8, para poder dividir. E esse endereço 2001DB8, eu vou dividir para atender os meus clientes corporativos, né? Vamos imaginar os mesmos clientes corporativos aí, eu tenho os 32 clientes corporativos que eu quero atender ali. O que eu posso fazer? Esse cara, eu vou atender ele de que maneira? Eu quero, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse 32 localidades. Eu poderia pegar e fazer da seguinte forma: 2001 DB8, DB8 0, 2001 DB8 1, 2001, e aí eu continuar 1, 2, 3, 4, né? Continuar nessa sequência, 2001 DB8 2000, 3000, até o F000, na verdade, né? Então, assim, se eu continuar nessa balada aqui, nesse ritmo, eu teria aí os endereços até 2001 DB8, F000. Então, na verdade, é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, regiões para estar atendendo, né? Vamos imaginar que eu tivesse hoje aí 5 grandes regiões para estar atendendo. Essa abordagem, que a gente chama de leftmost, ela poderia ser algo útil, né? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, acho que fica mais fácil fazer o seguinte, vai. Pegar o meu bom e velho bloco de notas da máquina local aqui, acho que fica mais fácil de fazer isso.
Estão vendo a minha tela aí? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tivesse ali, por exemplo, o 2001, DB8, e eu tivesse ali 1/32, e eu fosse atender aí a 5 regiões distantes. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer aquela história, posso deixar até a primeira rede de gerência, né? Eu poderia colocar lá 2001, DB8, 1000, dois pontos, /48, né? Peguei esse primeiro carinha aqui para a região 1, 2001, DB8, 2000, dois pontos, /48, 30, 40, 50. Então, vamos imaginar que eu peguei as 5 regiões dessa forma, né? Que eu tivesse feito algo assim. Se eu estou trabalhando, nota que eu estou trabalhando com os bits mais à esquerda. Eu estou trabalhando da esquerda para a direita. Pulei o 0, né? Peguei lá 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, isso daqui que eu estou fazendo, isso aqui é uma abordagem de trabalhar com os bits, que ele está chamando aqui de leftmost, né? Estou pegando com os bits mais à esquerda, e a variação, né? Então, eu tô pegando os primeiros bits da esquerda e fazendo as variações aqui. O que eu estou fazendo? Facilita a minha visualização, e eu estou deixando esses caras o mais distantes possíveis, né? Eu estou deixando esses caras o mais distante, tipo 1, 2, eu tenho um bom espaço aqui. Eu estou trabalhando com os bits da esquerda, fazendo isso. Agora, por exemplo, eu vou ter, dentro de cada região, eu vou ter vários /64 aqui dentro. E vamos imaginar que eu estou atendendo aparelhos móveis, né? Eu tenho certeza que vai ter um e apenas um equipamento que vai ser atendido. Então, na hora de fazer, por exemplo, os meus /64, 2001, DB8, 1000, e eu fosse pegar, por exemplo, o primeiro /64 aqui, eu poderia pegar lá o 0001, dois pontos, /64. Poderia estar pegando, por exemplo, eles mesmos de forma sequencial, né? Poderia colocar 2, 3. E aqui, na verdade, eu teria várias opções, né? Muitas e muitas opções aqui, depois, né, do 2001, DB8, 1000. Aqui poderia ter um FF, dois pontos, /64. O que acontece aqui? Essa abordagem é o meu rightmost, né? Eu estou trabalhando com os bits da direita. Ou seja, os bits da direita, eu não tenho, né? Eu estou fazendo as combinações, por exemplo, estou fazendo ali o /64, 1, não tem nenhum espaço entre o /64, 2, do /64, 3, do /64 N ali, né? Até chegar muitas combinações depois, né? De 00, aliás, tinha que ter também o 0001 aqui também, né? Ia ter o 0000 todo, 0 mesmo, né? E depois o 1, o 2, o 3 e assim por diante. No rightmost, eu estou pegando, fazendo as combinações dos bits que estão à direita. Eu vou crescendo aqui da direita para a esquerda, fazendo as combinações da direita para a esquerda, até todas as combinações serem ocupadas. Então, aqui eu vou ter uma distribuição sequencial, né? Eu estou atribuindo o /64
para um dispositivo móvel, eu já vou atribuir o próximo 64 para o próximo dispositivo móvel. Não vou deixar espaço. Eu sei que não vai haver crescimento. Esse dispositivo móvel não vai precisar pegar a rede do outro. Então, eu vou colocar exatamente do tamanho que ele tem a necessidade. Então, se eu sei que nunca vai crescer mais do que o /64, eu vou atribuir os números sequencialmente e a numeração dos bits vai ser aí da direita para a esquerda. Quando eu tenho uma divisão, por exemplo, as regiões, que a gente tinha colocado aí o exemplo das regiões, as regiões tendem a crescer e tendem a ter uma certa distância de um elemento para o outro. Então, uma coisa que eu posso fazer é essa abordagem do leftmost. Eu não pego os bits da direita para a esquerda para fazer numeração sequencial. Eu pego no leftmost da esquerda para a direita. Então, tinha lá a 0, tem a 1, que é uma região, a 2, que é a outra, e eu deixei uma distância entre uma região e outra, né? Na verdade, a região, se eu quiser crescer, ela vai poder pegar aqui de 1,000, vai até 1FFF, né? Então, tem uma distância, eu vou conseguir crescer assim mais, né? Eu tenho uma boa distância entre 1,000, 2,000, e ainda assim é fácil de enxergar, né? No mundo V6 eu consigo ter esse privilégio de poder desperdiçar endereços, né? Porque assim eu falo assim, não, eu só tenho 5 regiões hoje. Pô, mas você foi até o 5, está faltando do 6 até o F, está sem uso, né? Mas eu posso usar depois, né? Então, eu peguei de 1 em 1 para facilitar os números da região, por exemplo. E nas regiões eu vou usar essa abordagem de leftmost, fazer o mapeamento da esquerda para a direita para definir as regiões. E cada elemento que vai receber alguma coisa na região, eu poderia usar uma abordagem de rightmost, não de left, fazendo a numeração sequencial, os números crescendo da direita para a esquerda, e aí exatamente assumindo que os elementos aqui não há crescimento, cada um vai poder receber um número sequencial. Então, as duas abordagens que ele fala de left e de right são essas. Obviamente, no mundo V4 é muito difícil de você fazer isso, né? Porque, na verdade, você tem que pegar os bits, é o que deu, né? Mas, assim, no mundo V6, como eu tenho uma grande quantidade de endereços, eu posso me dar o luxo de fazer esse tipo de coisa. Usar uma abordagem para separar áreas ou regiões, trabalhando com os bits da esquerda, e na hora de fazer a atribuição sequencial, né, eu poderia, por exemplo, ao invés de usar autoconfiguração no mundo IPv6, eu podia fazer configuração de DHCP V6, escopo DHCP. Eu podia dizer o seguinte, não, esse /24 vai ser um escopo do primeiro, do DHCP para o departamento 1, DHCP para o departamento, ou melhor, né, do departamento 1, 2, 3, de N departamentos aí, eu poderia colocar o escopo certinho sequencial, porque eu sei que esse escopo nunca vai precisar crescer para pegar os valores do outro, tá? Então, a ideia básica seria essa. Fica mais fácil entender essa questão do rightmost e do leftmost nesse quesito ali. Ok, pessoal? Deixa eu ver o pessoal já escrito alguma coisa. Ok. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, o que acontece? Então, eu posso ter a abordagem sequencial que ele fala, igual aqueles /64 pego na sequência. O primeiro, o segundo cliente, eu não deixo espaço nenhum, tá vendo? Não tem espaço entre os clientes. Eu pego isso sem deixar brecha alguma, né? Essa abordagem do rightmost, dos bits da direita. Se o cliente crescer, eu tenho que ver o quão esse cliente vai poder efetivamente crescer e verificar se o espaço que eu vou deixar é o suficiente para ele, né? É aquela questão que a gente havia comentado lá, né?
no caso o cliente hoje, ele está usando o /24, atende ele. Eu tenho espaço para deixar agregado quanto, né? Na melhor das hipóteses ali, eu tenho um 22, então se eu deixar, se eu der um /24 para ele, se amanhã ou depois ele quiser crescer, o ideal seria o seguinte, né? Eu separei um /23 e dei um /24 para ele, por exemplo. Amanhã ou depois, se ele, naquela região, eu posso dar o /24 seguinte, 2 /24 vão dar exatamente um /23, como a gente viu na questão dos endereços. Então, se o cliente vai crescer, você precisa ver o quanto de escalabilidade é possível, né? A gente viu que no caso do V6, é bem tranquilo isso. No V4, não, né? Porque eu não tenho endereços para prover esse crescimento. O maior possível é aquela questão que a gente viu lá. Você divide os endereços na metade, aí depois pega a metade e divide novamente no meio. Isso vai fazer com que os endereços sejam o mais espaçados possíveis, né? Os mais distantes uns dos outros, né? E a abordagem do leftmost, né, de pegar os bits que estão à esquerda, me permite fazer esse tipo de coisa, deixar um espaço maior entre os elementos aí. No laboratório, o laboratório da tarde, vocês justamente vão ter um cenário, um exercício para estar trabalhando com isso, né, para vocês poderem estar quebrando os bits e fazer esse tipo de alocação. Lembrando ali que vocês vão que os hosts individuais no mundo V6 vai ter um /64, né? E que um link ponto a ponto poderia ser um /31 ou um /127, no caso do mundo V6, né? Loopback sempre um /32 ou um /128, para vocês poderem fazer a questão da alocação, né? Então, na verdade, a ideia está brincando com esses exercícios. A ideia do exercício é que vocês comecem a brincar um pouco com os IPs e ver o que seria possível na hora de fazer as alocações, né? Como é que você conseguiria dividir isso para estar atendendo da melhor forma possível ali, né? Deixa eu pegar aqui a questão subir o endereço, o laboratório de endereço, para a gente dar uma olhada que vocês vão estar fazendo no período da tarde, né? Deixa eu ver se ele já está aqui. Não, deixa eu subir rapidamente aqui, deixa eu pegar lá do saladeaula.nic.br, saladeaula.nic.br, curso presencial. A gente vai ter curso de boas práticas. Você já tem ele... Planejamento de redes. Aqui. Na verdade, só está a apresentação, o lab especificamente, acho que ele não... o exercício ainda não está aqui no sala de aula. Está a relação dos vídeos. Mas tudo bem. Então, na verdade, a ideia vai ser o seguinte, à tarde a gente vai explicar melhor a questão do laboratório, mas a ideia é a seguinte, é montar um plano de endereço. Você tem, por exemplo, um bloco IPv4 e um bloco IPv6 para estar trabalhando no teu AS. Você tem, por exemplo, duas localidades, tá? Duas localidades onde você vai ter tanto V4 quanto V6 nelas, né? Então, por exemplo, ali você tem ali um 2001 DB8,
/32, e você tem ali uma rede IPv4 para poder estar dividindo lá, sei lá, imagina que tivesse lá uma rede 92.020 para estar fazendo as divisões de endereço, sei lá, colocar ali um /19, por exemplo, né? Então, na verdade, seria 255, seria o terceiro epiteto de 32 em 32, né? Então, aqui, na verdade, iria de 92, colocar um 92000/19, né? Ele vai aqui de 0 até 31.255, né? Então, na verdade, é assim, vocês vão ter duas localidades onde vocês vão poder dividir isso daqui, vai ter uma quantidade de clientes, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tivesse lá 1.000 clientes domésticos, e você tivesse aí, sei lá, 200 clientes corporativos. Como é que você vai poder dividir de forma a que os seus blocos vão poder atender a demanda, né? Então, aí vocês vão ter que começar a fazer a calculeira, tentar dividir isso daqui, por exemplo, a faixa disponível, e verificar como é que você vai fazer. Por exemplo, se você tem duas localidades, você tem lá o site 1 e o site 2. No caso dos endereços IPv4, bom, se você tem o /19 era para todo mundo, você vai ter um /20, né? Você vai ter um /20 para poder estar trabalhando em cada localidade. Esse /20 você vai ter que colocar ali, por exemplo, aqui você vai ter um 92000/20. No outro bloco você poderia ter lá tipo um 92016/20, né? Já que ele está variando o 19 de 32 em 32, o 20 vai ser de 16 em 16. E aí, como é que você vai estar atendendo os clientes? 1.000 clientes domésticos, 200 corporativos. Aí você vai ter que dividir isso daqui. Se você dividir no meio, vamos imaginar que você tivesse, por exemplo, no caso do seu endereço V6, se você fosse pegar metade para os seus clientes domésticos e a metade para os seus clientes corporativos, né? Vamos imaginar, eu poderia não fazer uma divisão exata, podia pegar 3/4 para doméstico, deixar só um pedaço para corporativo, enfim. Você vai ver, por exemplo, cliente doméstico, você pode ter apenas uma rede 1/24 conseguiria atender os seus clientes corporativos, não é isso? Quantos clientes domésticos você conseguiria atender? Então, se você for separar, por exemplo, somente 1/24, então o primeiro /24 de cada localidade você poderia separar para o teu cliente corporativo, e os outros 3/24 poderiam atender cliente doméstico. Só que se você fizer isso, o que você vai dar para cada cliente doméstico? Se você vai dar apenas um IP, você vai precisar de pelo menos 1.000 IPs, né? Nesse exemplo que eu dei, já ficaria difícil você atender 1.000 IPs. 1.000 IPs, você precisaria de pelo menos 4/24, não é isso? Você ia precisar de um 22 inteiro para 1.000 clientes. Então, na verdade, teria que fazer o esquema, de repente, se fosse 1.000 clientes domésticos sem corporativo, mas dividir isso na metade, né? Ter, por exemplo, 500 em cada localidade, ficasse mais fácil de pensar nisso.
Mas então a ideia, na verdade, vai ser isso: é pensar em duas localidades com endereços V4 e V6 para trabalhar, tá? E aí você conseguir usar a divisão melhor, né? Geralmente, no caso do V4, os endereços vão estar justinhos, né? Você não vai ter muita escalabilidade. No caso do V6, você vai conseguir ter uma folga bem maior, né? Porque o que acontece? No caso do V6, por exemplo, em vez de ter pego 2/20, precisaria pegar 2/33 para cada localidade, porque a quantidade de IPs é gigantesca, né? Para os IPs V6, ao invés de ter pego 1/33, eu poderia pegar um 2001 DB8 1.0.0.0 e jogar o /36 para a primeira localidade e um segundo /36 para outra, provavelmente ele daria conta da localidade sem nenhum grande problema, né? Eu conseguiria lá com 2001 DB8 1/48, né? 1.0.0.2.2 dá conta da primeira localidade tranquilamente, e um 2001 DB8 2.0.0.2.2/48, eu conseguiria provavelmente dar conta sem grandes problemas aí. E aí a divisão maior, né? Como é que você vai estar dividindo isso internamente? Aliás, 48 não, é /36, né? Porque 32 você peguei só o bit, a gente está pegando só o bit, só esse bit aqui, né? Então, na verdade, seria lá 2001, pegar um valor maior aqui, né? Deixa eu ir para cá, opa, 2001 DB8 1000/36 para uma localidade e outro 2001 DB8/36 para outra localidade. 2001 DB8 2000 2.2./36 para a próxima localidade. E aí conseguir dividir isso da melhor forma possível, né? Aí, na verdade, como você tem um espaço muito grande, você pode privilegiar, você pode ter algum desperdício, mas colocar os endereços que sejam mais fáceis para que você consiga gerenciar. E a gente viu lá, por exemplo, que você pode ter, dentro de um /36, quantos /48 já cabem? Lembram daquela ideia? Dentro de um /36, quantos /48 seriam possíveis? Como que é a calculeira para fazer isso? 48 menos 36, aí eu vou ter 12. Se você fizer 2 elevado a 12, você vai ver que vai ter 4.096 /48 que já são possíveis aqui dentro. Então, se você tiver duas localidades, por exemplo, para fazer 1/36, provavelmente você vai conseguir fazer o /48 suficiente para todo mundo aí, tá? Então, não tem... Você tem várias possibilidades para estar fazendo, né? Tem muita folga, né? Mesma coisa para os seus clientes domésticos, então, mas mesmo que você vai entregar um /56 para eles, eu tenho muita folga, muito espaço para fazer os /56 também. Quem é que está colocando ali? Isso, 2 elevado a 12, 48 menos 36, são os 12, o que você consegue estar fazendo ali. Então, na verdade, assim, né? No período da tarde, a gente vai ter o laboratório vão ser exercícios IPs, que vocês podem estar
utilizando. Para ajudar, né, tem uma coisa que é útil ali também. Para IPv6 e V4, tem uma calculadora de IPs que o próprio NIC criou, né? Deixa eu novamente compartilhar o ecrã aqui novamente, compartilhar a tela. Que é o seguinte, dentro lá do site do ipv6.br, vou pegar aqui mais você tem lá ipv6.br, e aqui embaixo, ó, vocês têm a calculadora aqui, tá vendo? Mini calculadora de subnets IPv6. Acesse a calculadora completa, aí vocês vão ter lá ipv6.br/páginas/subnet. Então, aqui você tem, por exemplo, a questão tanto um exemplo de V4 quanto V6. Se você quiser dividir, por exemplo, eu quero dividir as redes em 8 partes. Ele vai criar uma tabelinha mostrando para vocês a divisão ali, né, dos endereços. Colocar aqui, por exemplo, ele criou a tabela vazia, ele não tinha colocado nada aqui, mas tivesse colocado aqui, sei lá, 200, não, nosso 92020/19, por exemplo, né? E eu quisesse fazer... Aqui a gente tinha colocado o /32, propriamente dito. Estranho, 92, não, vou colocar lá 210.00 2001 DB8 32 e 19 mesmo. Deixa eu criar aqui, colocar no leftmost. Ah, tá, desculpa, faltou clicar ali. Então, na verdade, ele mostra para vocês a divisão, pegando com os bits da esquerda ou da direita, né? A divisão dos endereços, conforme a gente tinha comentado lá. Basicamente, né? Aquilo que a gente falou, o que é mais usado é seus recursos de left e rightmost, né? Você vê a divisão sequencial e trabalhar com os bits da esquerda, deixando espaço entre os blocos, ou da direita, pegando eles na sequência, né? Centermost praticamente não é usado, usar os bits do meio ali, né? Não vi nenhuma aplicação prática disso. Mas a gente vai ter o laboratório ali, que a gente vai estar utilizando na parte da tarde. O laboratório, na verdade, é uma bateria de exercícios para estar fazendo os cálculos de redes V4 e V6, o plano de endereçamento V4 e V6. Aí. Ok, pessoal. Eu acho que assim, fazendo o laboratório à tarde, né, que é a bateria de exercícios, depois dos primeiros 500 exercícios, melhora. Então, vamos fazer o nosso intervalo, né, nosso almoço, são 12:30. A gente volta aí às 14 horas, tá? Novamente, aquele mesmo esquema que o Nakamura tinha comentado com vocês ontem, né? Na verdade, assim, volta às 14, é apresentado os exercícios. Vocês vão ter depois até as 17 horas para estar fazendo os exercícios. Caso você não possa, ter um compromisso à tarde e tal, você pode fazer depois, mas o ideal seria que realmente terminasse, porque quando chegar na quarta-feira, o plano de endereço que vocês estão montando, ele vai ser usado no lab. Então, você já vai ter as máquinas configuradas com um plano de endereço proposto. Tá?
com os barra 127, 128 de loop deck, ponto a ponto, já vão estar lá. Então, seria interessante se você puder participar, né? E puder fazer hoje, seria melhor. No final da tarde vai ter a correção do exercício, né? A partir das 17 horas aí. Bom almoço a todos aí. Até às 14. Tchau, tchau.